No princípio era o Verbo, e o Verbo estava com Deus, e o Verbo era Deus. Tudo foi feito dele, e sem ele nada foi feito. O que foi feito nele era a vida, e a vida era a luz dos homens. E a luz brilha nas trevas, mas as trevas não a apreenderam. Que as rosas floresçam em vossa cruz. Então, seguindo a ordem prática da natureza, né, é sempre bom recapitularmos as atividades. Hoje eu vou fazer uma recapitulação mesclada com algumas informações novas e vou seguir dois caminhos. Na verdade, um caminho só dividido em duas partes. Uma parte inicial, eu vou mostrar todo o processo de emancipação mental que a humanidade externamente passou. Desde o fim do período medieval, começou a Revolução Industrial, e aí o homem chega na modernidade, sai do sistema feudal, do sistema rural, entra no processo de modernização, isso eu estou falando da Europa, né? Até chegar nos grandes pensadores, assim denominados. A frase shakespeariana, né, de Hamlet, diz: ser ou não ser, eis a questão. Essa é uma frase que sintetiza e resume todo esse processo de emancipação que a humanidade passou. E aí, na segunda parte, eu vou mostrar quais são as forças espirituais que fomentaram essa parte exterior. Fora isso, eu não poderia deixar passar que hoje é dia 24 de junho, dia de São João. São João Batista, mas hoje nós estamos estudando o Evangelho de São João, onde São João Batista também é um protagonista muito importante aí para tudo que o Cristo fez. E exatamente no dia 24 de junho de 1909 também é o ano em que Max Heindel fundou a Fraternidade Rosa Cruz, mas em 24 de junho de 1909, então nós estamos falando aí de 108 anos atrás, o Rudolf Steiner iniciou uma das suas obras mais místicas e importantes que ele deixou para a humanidade, que é justamente a interpretação do Evangelho de São João. Ali ele inicia um ciclo de palestras e que, com certeza, talvez o ponto mais alto de mística que ele deixou de herança para nós, talvez esteja contido nesse livro. Então fica nosso agradecimento a esse trabalho, né? E que a Escola Antroposófica, que é uma escola paralela à nossa, a Escola Rosa Cruz, ela também possa aí retomar suas origens místicas, né? E possa cumprir o seu papel no mundo. Então fica o nosso agradecimento 108 anos depois aqui, né? Tornando vivo novamente isso. Muito bem. Tanto Platão, no livro A República, quanto Goethe, em alguns dos seus escritos, eles deixam claro que o olho foi criado pela luz externa. O olho físico, ele foi criado por uma necessidade externa que a luz exterior tinha para poder ser vista. A luz exterior precisava de um órgão para que esse órgão pudesse vê-la. Mas para que essa luz crie esse olho, esse ser que vai gerar o olho a partir da necessidade da luz externa, também tem que ter uma luz interna. Então, como é que essa luz externa faz esse ser gerar um olho para poder enxergar essa luz externa? Ela vai, por lei de ressonância, ativando a luz interna do ser, para que essa luz interna crie um olho. E esse olho, então, possa contemplar a luz externa. Num primeiro momento, essa luz interna gerada, ela fica um pouco desfocada da luz externa, ela fica perdida,
Mas conforme o tempo vai passando, ela vai se focando e encontra a sua fonte original, aquela que o criou. E aí quando isso acontece, você tem a consonância entre luz exterior e luz interior. Está todo mundo aqui, se já tiver alguma maturidade espiritual, buscando esse foco. A gente conhece essa luz como a luz da consciência, filhos da luz. Como filhos da luz e seguidores da doutrina unificadora. Existe uma prece num livreto de oração da Fraternidade Rosa Cruz. O que é ser filho da luz? É buscar com que a sua luz interior se afine à luz exterior. Você pode chamar essa luz exterior de logos, de Deus, de fonte da vida, de amor. Enquanto a luz interior fica desfocada, não estamos íntegros, ou integrais, ou castos. Estamos impuros. Estamos com a nossa luz pessoal, a luz da nossa subjetividade, ou a luz do nosso eu inferior. E enquanto essa dissonância acontecer, aprisionamentos vão acontecendo em forma de doença e destino. Quanto mais afinarmos a luz interna com a luz externa, mais liberdade, menos destino teremos. Ok? O que devemos fazer para começar a afinar essa luz interior? A primeira coisa é o que o Evangelho de São João traz em todo os seus ensinamentos, e que o ponto mais alto desse ensinamento acontece no 7º milagre que Cristo realiza, que é a ressurreição de Lázaro. Lázaro vem para fora. Lázaro, nesse caso, significa o eu superior, que todo mundo tem, mas que está dormindo, que está latente. Esse eu superior não é o eu que você olha no espelho, o eu que vocês estão vendo agora. Esse eu aqui perecerá, esse eu aqui morrerá. Você pode, inclusive, despertar o eu superior verdadeiro. Mesmo assim, esse eu aqui morrerá. É necessário esse eu inferior para que você ganhe a consciência do eu superior. O problema é quando você confunde a essência da vida e o propósito da vida com o falso eu, ou eu inferior. O Evangelho de São João, então, traz o tempo inteiro Cristo dizendo para os fariseus, o tempo inteiro. Hoje eu vou ler o capítulo 8 novamente aqui, para a gente aprofundar mais nele. Nós somos filhos de Abraão, e o Cristo fala, mas eu sou da linhagem do eu sou. E se vocês pudessem também ver com os olhos do eu sou, vocês iriam para onde eu posso ir, mas como vocês não podem enxergar o eu verdadeiro, eu vou para um lugar onde vocês não poderão ir. Então a primeira chave que nós devemos recapitular é essa, é que nós devemos despertar um eu que é o eu eterno, um eu que necessariamente também é um eu espiritual, não é um eu físico. Vai. Quando o Cristo fala no futuro, ele está se referindo ao signo de Aquário. Porque no signo de Aquário, a luz de cima está em concordância de fase com a luz de baixo. As ondas caminham juntas, Esse futuro pode ser a qualquer momento, desde que você sintonize com a vibração de Aquário. Perfeito. Obrigado. Ao mesmo tempo que a gente está dizendo que existe um eu eterno verdadeiro, e que esse eu eterno verdadeiro, ele é um eu espiritual, nós sem querer estamos cumprindo o segundo mandamento da lei mosaica, sem querer, querendo, que é, por favor, podem entrar, que é o que o segundo mandamento diz, não deverás adorar outros deuses, a não ser o Deus Jeová, teu Deus. O que é esse segundo mandamento? Ele está mostrando que o eu inferior, a matéria, o reflexo é necessário, mas você nunca pode achar que esse reflexo é a fonte da verdade.
A matéria é a fonte da verdade. Você tem que saber sempre que a matéria, o eu inferior, ele está a serviço de algo superior. Então o segundo mandamento, ele deixa bem claro já no começo, que é: nunca se esqueça da essência. Esse mandamento, segundo um outro ocultista, ele vai dizer que foi a base que deu para Platão sugerir o mundo do pensamento. Muita gente diz que o cristianismo é platônico, mas que se você ler na Memória da Natureza, você vai ver que Platão estudou com Moisés no Egito antes. Então, na verdade, não é que o cristianismo é platônico, que Platão estudou com Moisés, né? Então, é o contrário. Isso pela Memória da Natureza, né? Então, desde a de Moisés, você tem essa visão do eu verdadeiro. Por que isso é tão importante? Hoje em dia, nós estamos contaminados por algumas escolas de pensamento que a modernidade, daqui a pouco onde eu vou chegar, deixou de herança. E isso está enraizado nos pedagogos, nos psicopedagogos, e esses pedagogos, eles criam os filhos de vocês, ou criaram já os filhos de vocês. Isso está enraizado nos coordenadores das escolas, isso está enraizado em alguns de nós que acham que estudamos ocultismo, isso está enraizado nos psicólogos, quando você vai buscar um conhecimento, isso está enraizado. E o que é essa parte que eu estou dizendo que está contaminada na sociedade? A modernidade, ela afirmou a emancipação do homem. Ser ou não ser? Eis a questão. No período medieval, o homem não podia ser por ele mesmo, ele devia seguir a Deus ou um corpo místico que era um rei. Tanto que se você não obedecesse o rei, que era teoricamente estava ali em função pela graça de Deus, né? Não era assim que o rei falava? Eu sou o rei pela graça de Deus, né? Você feriria o corpo místico. Corpo místico, olha o nome que era dado para o rei, né? Então você seria um herege, de certo modo, você poderia ser decapitado, ir para a fogueira. O Papa, a mesma coisa. O Papa, até hoje, algumas pessoas entendem que o que ele fala é lei, né? Ainda existe isso. Os faraós também seriam nesse mesmo segmento? Quem? Os faraós também seriam nessa Sim, mesma exatamente. Ainda antes do medieval, antes de Cristo, exatamente. Toda essa linhagem. Quando o homem diz ser ou não ser, eis a questão, do ponto de vista material, não estou falando da parte espiritual, do ponto de vista material, ele está cortando toda essa ilusão passiva que deixava você amarrado ou ao Estado ou à religião. Então, nesse sentido, é importante que Deus morra. Vocês nunca ouviram falar, Deus está morto? Mas não é Deus, é o modo como a humanidade entendia Deus, que era uma forma de escravizar, uma forma que deixava você amarrado. E se você fizesse qualquer coisa emancipado, você era herege. Então, nesse sentido, esse Deus tem que morrer. Mas Deus de verdade não tem nada a ver com isso. Essa que é a questão que ninguém entende, né? O pessoal confunde. Então, quando você pega um filósofo como Nietzsche, né? Nietzsche, que influencia demais a sociedade, o Nietzsche está dizendo exatamente que essa essência espiritual e o eu eterno não existe. O que existe são os impulsos materiais, o aqui e o agora. Quando você pega Karl Marx e fala do materialismo dialético, mesma coisa. Ele afirma o eu finito e propõe que o homem tem que consumir. Quando você pega Freud, o Freud ele comete um crime brutal para quem é místico e espiritualista. Por quê? Não é culpa dele, ele foi uma pessoa que canalizou tudo esse processo. Antes dele, o próprio Nietzsche é um que vem antes dele no mesmo caminho. A interioridade das coisas, onde vem a essência verdadeira das coisas, ela não é o seu subjetivismo. Existe o seu subjetivismo, onde, por exemplo, a psicanálise vai dizer que é o seu inconsciente, um pedaço,
E toda a trama, todos os problemas que você tem, doença e tudo mais, está num nível subjetivo. E está ali. Então não existe nada mais interior espiritual. O que é interior? É um pedaço de você mesmo que você não acessa. Então eu tiro a interioridade essencial espiritual e substituo pela subjetividade. Com isso eu chego no que nós conhecemos hoje de mundo pós-moderno. Pessoas extremamente frágeis, que se ofendem com qualquer coisa, né? A história do politicamente correto, que você não, né? Hoje, né? Por quê? Pela subjetividade que trocou a essência. Se você lê São João da Cruz, por exemplo, Santa Teresa d'Ávila, a Santa Teresa d'Ávila estava tão certa do que é a verdade interior, que quando o Cristo aparecia para ela, ela falava assim, isso aqui não é o Cristo. Isso aqui é vaidade minha. Isso aqui é fruto da minha própria subjetividade. Eu estou sendo obsedada pelo demônio. Ela demorou anos para entender que era o próprio Cristo ali. Por quê? Porque é uma pessoa que estava buscando um termo que São João da Cruz diz na noite escura da alma. É a consciência transsubjetiva, que vai além de mim mesmo. É a mesma consciência que Santo Agostinho despertou quando diz: ó beleza tão antiga e tão nova, tu que está mais em mim do que eu mesmo estou em mim, tu Deus que está em mim, ó tu para além de tudo, né? Então eu encontro uma interioridade. Hoje em dia a subjetividade está tamanha que você começa a estudar astrologia, você está dirigindo, aí você vê a placa do carro, no final da placa do carro está escrito 11, aí você passa, olha a placa da rua, está escrito Rua Urano. Aí você fala, nossa, casa 11, Aquário, Urano, nossa, tive uma revelação mística. Então, isso é o produto de quando você substitui a subjetividade pela interioridade. Uma pessoa que está buscando a interioridade, ele fala assim, desculpa, mas você é um retardado, né? Não, mas obrigado. Devemos ter misericórdia, na verdade, devemos que amar o... Né? Então, essa que é a grande questão. Então, busquem, sejam sábios, né, para entender que existem coisas que brotam de dentro de você. Eu diria que quase 100% do que brota dentro de você faz parte da sua inconsciência, do seu... O Freud foi importante no sentido de mostrar que existe essa subjetividade. Mas se você gosta desses filósofos, desses caras que são menores, mas é o que tem no século XIX, tipo Jung, Freud... O Jung é mais importante, porque qual que foi a grande briga entre o Jung e Freud? O Jung falou, não, existe o inconsciente, Freud, mas não para aí. Tem muitas outras camadas, que vai além, até que o Jung propõe 7 arquétipos, até chegar no arquétipo último, que é próprio Deus, né? Então, nesse sentido que ele rompeu com o Freud. Outro filósofo que não aceitou isso é o Martin Buber. O Martin Buber não aceitou, ele viu tudo que o existencialismo, que o Nietzsche, essa galera toda estava falando, não. Tanto que ele escreve um livro chamado O Eclipse de Deus, mostrando toda essa tendência que o ser humano tem de trocar o interior pela subjetividade. Né? Eclipse de Deus. Agora, por que eu estou perdendo tempo com isso? Né? Parece que eu estou falando de São João, né? É porque tudo isso está impregnado na sociedade. Você é educado, você é bombardeado o tempo inteiro, e você alimenta esse sistema e nem sabe que alimenta. Nesse sentido, o filme Matrix é importante, que ele vai desplugando tudo isso, né? Até ele acordar. Então, a gente tem que, se você de fato está buscando uma escola séria espiritual, você não pode achar que uma experiência subjetiva, pessoal, é uma experiência espiritual. Né? Então, você pega a psicologia transpessoal, né? A pessoa fica lá chorando, e acha que está tendo uma experiência mística. Não está. Ela está tendo uma experiência subjetiva, do subjetivismo dela. Então, são coisas que vocês têm que tomar cuidado para não serem escravos, né? Mas isso não tem jeito mesmo. Na média, são poucos os que despertam uma consciência mais profunda. Então, vocês perceberam que no Evangelho de São João,
nos 5 primeiros versículos, ele diz que as trevas não receberam a luz verdadeira, né? E no primeiro versículo da Gênesis, os primeiros versículos, também Moisés escreve que Deus pairava sobre as águas e havia um grande abismo de trevas também. Então, a criação do mundo, tanto segundo Moisés, como a criação segundo São João Evangelista, quando diz que o verbo encarna, ele traz a palavra trevas, né? E o que significa trevas, então, como foi falado na reunião passada? Trevas, para quem estudou esoterismo profundo, não é o demônio, as trevas, não é isso. As trevas têm a ver com a inconsciência. Existem 2 formas de trevas. A inconsciência, quando Moisés descreve a criação do mundo, em que nós, seres humanos, éramos semelhantes aos minerais, depois nos tornamos semelhantes aos vegetais, depois aos animais, até despertar a consciência e dizer eu sou. Isso que eu estou falando está na cosmogênese do conceito Rosa Cruz do Cosmos, depois vocês dão uma visitada lá. Então esse período que na filosofia Rosa Cruz se chama de involução, é o período de trevas, é o período que o homem se desenvolve inconscientemente, portanto se desenvolve em trevas. Mas existe hoje uma trevas, que é a trevas que São João fala, que é a luz veio para os seus, e os seus não o reconheceram. Essa não é a trevas da inconsciência, da impossibilidade de ver, como era o caso da involução, é do apego à matéria. Eu posso acreditar em Deus e ser extremamente materialista. Eu posso ser clarividente e ser extremamente materialista. O que é você não ser materialista? Não é você não saber que existe o Espírito, que não existe Deus. Acredito em Deus, eu não sou materialista. Não. Não ser materialista significa você reconquistar a virgindade primeira. Por isso que o Evangelho abre, como era no princípio. Hoje, então, eu vou falar da consanguinidade e vou finalizar isso chegando no primeiro milagre de Jesus, que são as bodas de Canaã, onde Cristo transforma a água em vinho. Só queria voltar um pouquinho da subjetividade. Vai lá. Com relação à subjetividade, tem uma coisa bem interessante para a gente treinar a observação, que é um dos itens que todo estudante Rosa Cruz tem que se aprimorar, né? Na capacidade de observar. A pessoa que é subjetiva, você vê a lua da pessoa e o Marte nos genitais efervescendo quando o Sol está saindo por Mercúrio e Vênus aqui, né? Na laringe e na timo, né? Na tireoide e na timo. E quando a pessoa está mais ligada ao espírito, você vê direitinho o Netuno e Urano, a casa do pai, indo para Mercúrio e para Vênus. Isso é visível, essas energias correndo no corpo, né? Então, a pessoa muito subjetiva, ela está totalmente centrada no ventre. Toda a energia dela está aqui. No ventre e nos genitais. Então, você imagina que desperdício de energia que é isso. Perfeito. Temos esse paradoxo, que é você se emancipar, ser ou não ser, mas ao mesmo tempo não cair no subjetivismo. Como conseguir proclamar que sou emancipado, individual, sem cair na cilada do subjetivismo? Se você resolver essa questão, você já está com 50% da sua evolução garantida. Então fica a questão aí para você. Vocês entendem? Vocês dimensionam isso? Vocês dimensionam isso? Eu posso repetir se quiser. Se você conseguir proclamar a sua emancipação e não cair na cilada do subjetivismo, do subjetivo,
você tem 50% da sua evolução garantida. Resolva esse paradoxo. Toda a modernidade caiu nessa cilada. Agora eu estou falando da questão sócio-histórico ocidental, externa, que você lê nos livros de história, de filosofia. Toda a nossa civilização ocidental, ela caiu justamente nessa cilada que eu acabei de falar. Ela se emancipou, matou Deus e caiu no subjetivismo. E tal que tá. Vai. Rapidinho, doutor. É só uma ajudazinha para o pessoal. Uma auto-observação bastante eficaz é o silêncio. Se você não é capaz de silêncio, o subjetivismo te domina. Como hoje, com tantos devices elétricos, né? Lucíferos por quê? Porque eles prendem a sua cabeça para fora, só que não é para fora, para a luz externa, é para nada. Na verdade não é nem Lucífero isso aqui. Isso aqui, ele é o filho do homem invertido. Ele é demoníaco. É Lúcifer com derrame. É Lúcifer com AVC. Hemorrágico, mais químico, né? Exatamente. Como conseguir esse silêncio? O tempo inteiro tá plim, plum, tchuriu. É uma boa. Até para meditar você usa isso hoje em dia, né? Vou baixar um aplicativo para meditar. Não faz isso? Né? Vou aprender a meditar, vou baixar um aplicativo. Aí põe o iPhone aqui e fica meditando. Eu faço terço com aplicativo. Com aplicativo. Eu ia te dar um abraço. Mas tá bom. Mas é melhor fazer com aplicativo do que não fazer. Tá. Não, porque isso é uma outra coisa que a vida prática dá um sabão nos filhos da água, né? Assim, que a gente às vezes é muito perfeccionista. E aí, por ser uma coisa muito perfeita, é distante, porque você é imperfeito. Não vem achar que você não... Tanta verdade, você só leva tombo, né? É que muitos de nós ignoram os tombos para poder dar conta e não surtar. Mas a gente toma mais tombo do que fica de pé. Então é melhor você fazer ainda que de jeito impuro, mas fazer, para que aí você galga alguns degraus, para depois você chegar no então nesse sentido é mais ou menos assim, se você não consegue largar a carne, come o peixe, né? É uma muleta, né? Sabe? Depois você larga o peixe, mas vai na... Agora, se você não tem ideia de despertar o eu eterno, não precisa nem parar de comer carne, continua comendo, não enche o saco, vai viver sua vida, né? Não tem problema, ninguém não é obrigado a nada. Essa é a emancipação. Não tem problema, você não deve, né? Você não deve satisfação para ninguém. A vida é sua, né? Essa que é a diferença. Mas não significa que essa emancipação, então, você pode fazer o que você quer, que isso é o subjetivismo que nós estamos contaminados. Essa que é a questão. E também não significa que Deus está morto, como os existencialistas proclamaram. Então, esse grande paradoxo, que o Oswaldo deu uma dica prática, né? Qual que é a dica prática? Busque primeiro o silêncio. É o primeiro passo para que você consiga, então, entender as diferenças entre subjetivismo e talvez algo mais verdadeiro. Amanhã será falado sobre o Sermão da Montanha. Hoje eu vou ler mais um pedaço aqui do capítulo 8, depois vou falar das bodas de Canaã. E o Cristo, em diversos momentos dos 4 evangelhos, ele fala: aquele que perseverar na minha palavra, aquele que ficar na minha palavra, aquele que crer na minha palavra. O que é isso? É justamente essa dica que o Oswaldo começou a dar primeiro de silêncio. Inicialmente você não vai acessar nada espiritual, mas permaneça na palavra, que com o tempo ela dará frutos. Então o desafio
não é entender. O primeiro passo é entender, até por isso que vocês estão aqui, eu estou aqui também, nós nos encontramos muitas vezes, é para entender cada vez mais. Mas depois que você entende, o desafio é sozinho permanecer. Aí você cria moral, você cria força espiritual, né? Senão você fica papagueno, você só vomita conhecimento, mas não é congruente moralmente. Então esse caminho é o caminho que não está nos livros, o caminho de permanecer. Por isso que Cristo diz: quem permanecer na minha palavra, o homem sábio, o que Cristo fala no término do Sermão da Montanha? Amanhã nós vamos falar aqui. O homem que ouve estas minhas palavras, ele deixa claro, estas minhas palavras, Cristo fala, e as observa. Ouve e as observa. Observar é permanecer, praticar. É semelhante ao homem sensato, ou o homem sábio, que constrói a sua casa sobre a rocha. Vem o vento, vem a maré, vem as pessoas que investem contra, e a casa permanece. Agora, quem ouve estas minhas palavras e não as observa, é semelhante ao tolo, constrói a sua casa sobre a areia, vem o externo e ele é derrubado. Então, qual que é a chave? Não é entender, primeiro é entender, mas depois então permanecer, observar, ficar. Tá aí o nosso desafio. Permanecendo, você vai extrair o que é subjetivo e talvez acessar o que é interior, transubjetivo. A Fraternidade Rosa Cruz, ela tem uma outra proposta que eu acho perigosa, não pelo método em si, mas pelo modo como nós entendemos ela. Conforme você vai galgando os níveis, né, de desenvolvimento espiritual na Fraternidade Rosa Cruz, eu diria que do probacionismo para cima, fica cada vez mais claro que Max Heindel é extremamente devoto. Fica até uma coisa quase aquosa, assim, né? Tudo que ele fala de amor, ele falou, peraí, eu estava estudando o mistério do cosmos, o exercício de retrospecção, linhagem de fogo, agora o cara começa só a falar de amor, de devoção, de pureza, sacramento da igreja. Não. Por quê? Porque a prática de qualquer trabalho espiritual, sem essa rocha do que o Sermão da Montanha nos convida, o que você vai desenvolver? Você vai desenvolver a consciência transobjetiva. O que é a consciência transobjetiva? Vai além da objetividade. A objetividade são 5 sentidos. A transobjetiva, você começa a pensar em clarividência. Aí você tem 2 tipos de clarividência. A negativa, conhecida como mediunidade, onde você é escravo do processo, ou a positiva, que você domina o processo. O problema é eu fazer, então, todos esses exercícios, por isso que eu estou falando que é um método perigoso, sem desenvolver o despertar do eu interno. Sem despertar, não é desenvolver, é despertar o eu interno. Então, inicialmente, por que Max Heindel, para o estudante preliminar e regular, ele fala tanto dos exercícios, da parte científica do processo? Porque ninguém aguenta mais a parte devocional. Ninguém aguenta mais. E ninguém pratica. Então, o que ele faz? Ele dá, de certo modo, um conceito lógico para que a sua razão fique quieta e fala, não, achei uma lógica aqui que não é dogmática, é filosófica. E aí depois, quando você acha que você vai descobrir mais mistérios, ele fala, agora você vai fazer exercício devocional, você vai rezar, você vai meditar. Aí normalmente o pessoal vai embora e fica bravo, muda de escola, vai fazer outra coisa, né? Bom, sintetizando então, o homem externamente veio se emancipando de amarras externas, matou Deus e no lugar de Deus criou teses. Marxismo, as ideologias todas as ideologias. Vamos fazer a revolução, vamos fazer toda, né? Essa emancipação, como ela deu, a própria tese em si, ela é um subjetivismo. A própria tese de um autor, ela é um subjetivismo, é uma ideia do cara, dele, né?
fez a seguinte questão do qual nós brasileiros somos até hoje vítimas, que é a colonização. Lá no século XV, XVI e XVII, os caras começaram a se emancipar, estou falando do ponto de vista histórico externo, começaram a se emancipar, matar Deus e começaram a fazer o quê? Explorar o mundo com as caravelas, encontrar colônias e começar a extrair matéria-prima para quê? Para acumular riqueza. Então a Europa acumulou riqueza explorando todo o resto do mundo. Isso ficou 200, 300, 400 anos a Europa, o Brasil foi vítima disso. E nós temos que nos perguntar por que a gente encarna aqui, e por que a gente vive aqui. Eu também não sei se é melhor morar num lugar onde explorava o resto do mundo, também não sei, mas é uma questão. Coloca aí. Fato é que esse processo de extrair recursos do mundo inteiro para acumular lá na Europa, pelas caravelas e tudo mais, fez o mundo sair da região rural, passar pelo processo da modernização até chegar na Revolução Industrial. Vocês estão acompanhando um pouquinho, historicamente? Tá. Com isso, as pessoas mudaram, por exemplo, a relação que elas têm com o próprio tempo. Quando eu morava em zona rural, como que era o meu relacionamento com o tempo? E além de eu estar na natureza, respeitando ela, em contato com ela, eu tirava eu acho, o Leandro Carnal até zoa, né, que é um termo carnívoro, né, mas ele fala que os paulistanos acham que galinha é uma quinor, né? Mas é verdade, né? Tem gente que nunca viu uma galinha, nunca viu um ganso, né? Vê um ganso, o ganso dá aquela bicada, né? Bica, né? Ganso é bicho bravo, né? Então, por quê? Porque as pessoas, né, não saíram totalmente desse contato da natureza e o seu alimento perdeu toda a eterização, toda a parte etérica de vitalidade. Então, o homem passou a se alimentar de alimentos processados, industrializados, que não é alimento, mas é produto alimentício, somado a uma relação de tempo e de vida voltado para o consumo. Pergunta: há espaço para uma interiorização que vai encontrar o eu verdadeiro, de processo longo? O que o Cristo fala? Quem ouve as minhas palavras e permanece. Há tempo para permanecer? Se hoje o iPhone 8 vai sair, daqui 6 meses o iPhone 9, e eu sou educado a gostar disso, há tempo. Então, assim, como conseguir... Agora, eu sou contra a modernização? Não sou contra. A questão é como... Aí volta para o paradoxo. Como usar a modernização do jeito certo? Porque eu também não sou a favor de voltar para a zona rural. Mas eu sou a favor de mais contato com a natureza, né? A questão é, o que fazer? Não sei também, estou jogando para vocês. O problema, não sei também. O fato é que é isso. A gente está cada vez mais nesse imediatismo e cada vez mais doentes. Estamos sim envelhecendo, graças a Deus, do ponto de vista espiritual. Quanto mais você ficar no corpo físico, melhor. Mas a gente também está ficando limitado, né? Limitados também. Bom seria a gente começar desde já a trabalhar para o envelhecimento saudável, né? Arthur, hoje no almoço a gente teve uma conversa sobre a incidência precoce hoje de Alzheimer e doenças que comprometem o aparelho da memória. Você acredita que, como a gente vive na égide do subjetivismo, banhados pelo subjetivismo, onde os valores são extremamente relativos, isso contribui para a perda de memória? Então, a perda de memória é o esquecimento, né? Com certeza, quando você fica preso ao seu subjetivismo, o seu subjetivismo, você precisa entender ele é impulsivo, imaturo, que nem uma criança, quer tudo na hora. Como é que é essa coisa, tudo na hora, imediatista, voltada para o prazer físico, não o prazer espiritual?
pode formar alguma experiência que não vai fazer você esquecer. Então sim, né? Porque o subjetivismo, o relativismo faz você não fixar mais nada, criar mais nenhuma experiência. Logo, se eu esqueço, o esquecimento é irmão de quem? Da morte. Então eu já começo a ficar morto, vivo, né? Somos zumbis, né? Nós somos zumbis andando na rua. É verdade que se você não parar de usar o braço, Ele vai atrofia. atrofiar isso mesmo. E o cérebro é a mesma coisa, né? Se você parar de usar o lobo frontal do cérebro para as coisas imediatas, o que ele vai sobrar o quê? Vai sobrar o posterior, né? O primitivo. Primitivo. Ou seja, você vai adoecer, né? Tá todo mundo comigo aqui, né? Então, chorando. Dica. O que eu faço? Busque grandes autores para ler. Então, né? Martin Buber. Outro cara que não baixou a cabeça, como Martin Buber não baixou a cabeça para isso. Fritjof Schuon. Eu ainda acho ele mais fera do que muito mais profundo do que o Martin Buber, né? O anônimo eu sugeriria para ontem, assim, né? O anônimo é uma forma de você começar a despertar a tradição. Mas eu vou chegar também, porque não pensem também, né? Porque a gente é muito imaturo em todos os sentidos. Então eu vou despertar a tradição e pronto. Não. Você só está remediando o problema, porque a tradição já deveria fluir em você. Você está correndo atrás do prejuízo, você não está avançando, né? Porque a pessoa daí começa a entender a tradição, acha que está avançando, não está. Você estava dando dicas de autores. Aquele autor do livro Estratégia de Lúcifer é Huberto Holden, brasileiro. Também é um autor. É um autor bom, escreveu inclusive um Sermão da Montanha, muito bom. A obra dele é muito boa, né? Nascido em Tubarão, Santa Catarina, brasileiro. O Humberto Holden é bom, mas não é um autor mitológico, é um autor importante, mas é importante ler. Você tem que ler Platão, Santo Agostinho, esses caras, né? São João da Cruz. Esses caras você com certeza tem são iniciados, né? Tomás de Aquino também. A Bíblia, principalmente, é que o São João a gente deixa para depois porque é difícil de entender, né? Mas a Bíblia, os cursos da Fraternidade Rosa Cruz têm esse propósito. Porque na lição suplementar, o Max Heindel vai, depois da 20ª lição, ele começa a visitar os grandes mitos. A intenção dele é essa, é despertar essa consciência, essa bela adormecida, né, que tem que acordar. O Jacob Boehme, né? Ele praticamente escreveu o conceito do Rosa Cruz, mas de forma totalmente mística. Sim. Mas o que ele fala, você vê perfeitamente que é o transfundo do conceito. Última questão, que é o desafio para o estudante Rosa Cruz mais profundo. Isso que eu vou falar para alguns vai ficar claro na profundidade que é a minha intenção, para outros vai parecer uma coisa ingênua e outra turma não vai entender nada, então não tem problema. Qual que é a questão? Existe duas formas de você caminhar para sair de tudo isso e despertar o eu verdadeiro, que é a chave principal do Evangelho de São João. Se eu pudesse sintetizar, qual é a síntese do Evangelho de São João? O Evangelho de São João te ensina a despertar o eu verdadeiro, que é o eu que não morre. E qual é a única forma de você vencer a morte? Qual é a única força no universo que vence a morte? O amor. Só quem ama não morre. O amor é a única força que estava no princípio, antes do ser. Antes do ser, já existia amor. Diferente do hinduísmo. O hinduísmo fala que o amor vem depois do ser. O cristianismo põe o amor antes do ser. Isso é importante porque derivam práticas espirituais. Fala. Nessa polarização, Eros e Thanatos, Isso.
Você acha que um necessariamente anula o outro ou eles devem se unir? Eles devem se unir. Como? Você conseguiria, Oswaldo, associar Thanatos à força que na Rosa Cruz a gente chama de força do pai? Ou não? Você acha que são coisas diferentes? Olha, eu como tenho Saturno em Escorpião, é uma força que eu adoro. Então, Eu associo ela ao Dionisíaco. ao Dionisíaco. O Thanos e o Eros é apolíneo, Mas quando eu junto os dois, onde eu chego? no pai. Aí sim. Beleza. Show de bola. É o que cria e morre ao mesmo tempo, né? É o caos. Então sim, Thanatos é nosso brother. Eita. O João ele começa por aí. É que a gente tem que ter olhos para ver, né? Desculpa aqui, gente, aqui eu estou capturando as imagens, então. Muito bem. Por favor. Você abriu a palestra dizendo a respeito ser ou não ser. Eis a questão. Juntando tudo isso, esse pessoal e a gente que está passando por isso, tem que entender a ligação de ser com servir. Servir, estão interligados. Eu estou vendo aqui. Sim, servir e ser é a mesma coisa, porque só serve quem ama, né? E só é quem ama, né? Isso fala que quem quiser ser o maior, Seja o servo. tem que servir. E às vezes você quer ser, mas você quer impor. A partir do momento que a pessoa entende a diferença entre servir e impor, mata um Deus, mas quer ser mais do que esse Deus que ele matou. Lindo. Perfeito. É isso aí. Muito bom. Bom, a questão que eu falei que pode soar ingênua, ou profunda, ou não soar nada, é a seguinte. Eu tenho um desenvolvimento que a capa do conceito mostra, que é o desenvolvimento místico ou o desenvolvimento da água, que é o desenvolvimento também feminino. Quando eu me torno um especialista no feminino, eu busco, vocês acham, eu sou um iniciado pelo fogo ou pela água? E o que o feminino mais nos ensina? Tá, tem as suas derivações que eu já vou adiantar para vocês não acharem que são as derivações do principal. Castidade, saber refletir, o alto, a memória, né? A ideia da memória é a melhor, mais que se aproxima para a resposta que eu quero. É uma pergunta que talvez seja difícil, mas na hora que eu falar vai ficar óbvio. A intuição é uma derivação do feminino também. Não que a linha de fogo não tenha, né? A iniciação da água, ela vai te dar a seguinte consciência. Ela vai te dar a consciência do ser. Quem eu sou. Sem o reflexo da água, é impossível você saber quem você é. Então a linhagem católica, mística, qual que é a culminação dela, o ponto máximo dela? Ela te ensina quem você é verdadeiramente. E a linhagem de fogo, qual que é o ponto máximo dela? Ela não te ensina apenas quem você é. Ela te ensina, ser é a água que ensina. Ela te ensina a criar. A criação vem da linhagem de fogo. A manifestação vem da linguagem de fogo. O ser, se você acha que você sabendo quem você é, verdadeiramente, você já está apto para criar, você é parecido com Salomão. Salomão sabia quem ele era, mas sabia construir o templo?
Aliás, ele sabia mais quem ele era do que o próprio Irã de Tiro, Irã Abif. Mas quem sabia fazer? O problema é quando eu sei fazer esquecendo quem eu sou. A pergunta, tem como eu ser só iniciado do fogo então? Sem saber quem eu sou? O Irã tentou, quando ele fez o mar fundido sem Deus. O Jeová não quis conversar com ele no mito, não sei se vocês conhecem o mito da lenda maçônica, né? Eu trabalhei aqui um ano passado inteiro, eu acho, ou 2 anos. Ele fala, olha, já que o Senhor não quer falar comigo, o problema é seu, Deus, eu vou chegar no céu sem você. Ele foi fazer o mar fundido e não deu certo. Mas ele era um iniciado no fazer. Não deu certo. Não deu, Luiz. Eu medito. Por que o Lázaro? Por que ele teve que esperar o leão de Judá, então? Mas confessa uma coisa: você é filho do fogo ou filho da água? Não sou filho de nada. Da luz. Eu não sei nem um cotô, um covô. Ele uniu a água com o fogo, criou um vapor e a coisa deu certo. O Irã Abif? O Irã Abif, ele não deixou. Mas por que ele precisou voltar como Lázaro? Porque eles sacanearam feio ele lá. Não. Aí é que tá, Luiz. Você acabou de ser um filho da água. Jogou a culpa pra fora. Sacanearam ele, né? Ele é difícil. Se ele é o filho do fogo, ele sabe fazer. Ele não sabia a liga. Não, ele tinha tudo pronto. Faltou um pequeno detalhe. Esse detalhe. Descer do salto. Isso. Descer do salto. Mas esse descer do salto não é a simples arrogância. Nós estamos vendo isso hoje em dia. O pessoal é tudo intelectual. Sim. Estou morrendo de câncer. Mas Não. O filme que mostra isso é o Invasões Bárbaras, né? O cara tá morrendo e acha que o Santo Agostinho, nesse sentido, ele fala assim, ó, sem graça você não é nada, né? Sem graça, inclusive, né? São sem graça. A filosofia agostiniana é inteirinha na graça, né? E ele fala que você pode ter a virtude que for, você sem graça, sem a graça. E a graça, nesse sentido, você usou o termo descer do salto, né? A graça é isso. Veja, ele precisou ter o leão de Judá que fizesse por ele. Ele teve que aprender a receber a graça. Olha só olha que destino maduro. Mas ali... Saber esperar para aprender a receber a graça, cara. Caramba! Só o leão de Judá que podia dar Só. isso para ele, porque ele tirou a vida dele em vida passada. E naquela vida, a outra que os dois vieram juntos, ele tinha... Mas na verdade não. Para reparar. Na verdade é porque o Cristo, ele é um sacerdote segundo a lei da ordem de Melquisedeque, que une o sacerdócio e o rei. E ele, para conseguir salvar o Irã Abif, só Melquisedeque. Sim. Conseguia, porque mesmo sendo como Cristo, ele não dava conta das coisas. Agora, sabe qual que é o paradoxo? Mas você sabe qual que é o paradoxo? Vai fazer sentido aqui? Os filhos de Abraão, que eu vou hoje falar que eram espiritualizados, porém materialistas, eles aprenderam, Abraão aprendeu todos os ensinamentos que ele deixou, com quem? Com o próprio Melquisedeque. Quando ele vai tirar Ló da prisão, quem recebe ele é Melquisedeque, e ele abençoa Melquisedeque com pão e vinho. É o primeiro sinal da Eucaristia na Bíblia, pão e vinho. E aí o Cristo, então veja, por que eu estou falando isso? Porque Abraão dá o primeiro indício do eu, só que é o eu falso, mas Melquisedeque que dá o indício do eu. O Cristo é sacerdote e rei pela ordem de Melquisedeque, e ele também desperta um eu, só que o eu verdadeiro. Vocês entendem? Isso é importante. A porta que fecha é a mesma porta que abre. Isso é importante. Tem uma outra coisa também. Quando ele chega no tempo, se destruir isso aqui, eu construí em 3 dias, lógico, lá eu estava lá, cara. O cara que fez tudo. Ele falou assim, ó,
O rapaz que sabe construir está aí. Está dentro da porta, é só chamar ele. É o empreiteiro. Vamos começar para a parte original. Então, a questão que eu estava querendo, para finalizar a ideia ingênua ou não, cada dia que passa, para mim fica mais claro que a linhagem de fogo só pode ser se antes ela for na água. Só uma coisinha, Vai lá. você acha então que se você migrar para o fogo sem passar pela água, a chance de você fazer bobagem é enorme? Eu acho que é inevitável. Essa que é a questão. Eu estou estudando ainda, né? Não tenho nenhuma verdade pronta, mas eu não sei como é possível ser criativo sem um rapa enorme. Muito complicado. Você cria os ardós, né? De algum modo, né? É possível ser criativo sem Deus ou sem o Espírito, né? Então vamos complicar um pouco, Arthur. É possível exercer poder com humildade? Pois é. Difícil, né? Como unir a sabedoria de Capricórnio com a centralidade de Leão, né? Só se você entender que o poder não vem de você, né? Se tiver a convicção que você está exercendo um poder que vem do Pai. Assim. Tá bom, você vai falar isso com... Não, eu não falei que é possível para os leoninos. Eu quero ver você virar pro meu menino e falar assim, ó, você tem todo o poder do mundo. Primeiro assim, você tem todo o poder do mundo. Seja conciso. Veio do Pai, o seu poder nasceu. Dá 2 dias pra você ver o que acontece. Troca o pé pelas mãos e faz. E sabe o pior de tudo, no final das contas? Você vai lá e fala assim, não, eles têm que ser chefe, queira ou não queira. Dá um jeitinho para mandar, né? Vou começar o trabalho original de hoje. Até então estamos recapitulando. Eu vou então retomar a ideia de consanguinidade que está no capítulo 8 de São João, e eu vou então passo a passo aprofundando no significado esotérico, para que ao terminar esse processo do 8, a gente voltar para o capítulo 2, que vem logo após o batismo, e que Cristo então reúne os apóstolos, encontra Natanael e diz: eis aqui um israelita em que não há erro. Essa questão, eis aqui um israelita que não possui erro, tem tudo a ver com isso daqui, ó. Consanguinidade. E em seguida ele vai para uma festa de casamento, que é as bodas de Canaã, que também tem tudo a ver com isso daqui. Então, o capítulo 8 do Evangelho de São João, ele vai nos levar a um ensinamento que tem no conceito Rosa Cruz do Cosmos. No conceito tem uma parte chamada assim, consanguinidade e matrimônio. Nós vamos visitar lá. E aí depois, com esse conhecimento, a gente vai para Cristo se encontrando com Natanael, Bartolomeu, e depois para a boda de Canaã. Então aí a gente vai entender o significado esotérico de tudo isso, que é bastante denso. Vamos lá. Dá para ler isso? Tá. Você é preguiçoso, hein? Você conhece você? Foto. Não reclama. Estuda e cala a boca. Olha só como é que ele abre. De novo Jesus lhes falava, ele falando para os fariseus, tá? Eu sou a luz do mundo. Quem me segue não andará nas trevas, mas terá a luz da vida. Disseram-lhe os fariseus: tu dás testemunho de ti mesmo, teu testemunho não é válido. Por que ele está falando isso? Se você chegar no Pentateuco, 5 livros de Moisés,
O quinto livro é o livro do Deuteronômio. Que paradoxalmente quer dizer segundo livro. Segundo livro, olha! Deutero é 2. Olha que interessante. Ele escreve assim no capítulo 18, ó. Tá vendo como é preguiçoso? Nem tem que ler a Bíblia. Yahvé me disse, isso é Moisés falando, ó, eu subi lá no monte, aliás, amanhã o Sermão da Montanha tem a ver com o Monte Sinai também, a gente vai ver a relação entre esses dois montes. Eu subi lá, falei com Yahvé, ei Arthurzão, hein? Falei com Yahvé, e o Yahvé falou o que para mim? Falou o seguinte, Deuteronômio 18, vamos lá, desculpem. Nem pensem que vocês estão em zona rural, a relação com o tempo é outra. Aqui, ó. Eles falaram bem, Yahvé falou. Vou suscitar para eles um profeta como tu. Do meio dos seus irmãos, colocarei as minhas palavras em sua boca, e ele lhes comunicará tudo o que eu ordenar. Então o fariseu, você acha que fariseu era nego pós-moderno, né? Gente pós-moderna, não. O cara dominava a lei. O Cristo fala assim, ó, eu sou a luz do mundo. Como os caras são materialistas, eles não conseguem entender que esse eu sou é o eu verdadeiro. Eles entendem que eles são materialistas, eles acham que é o eu sou da subjetividade. Se a subjetividade proclama eu sou a luz do mundo, quem me segue não viverá em trevas, quem que estava certo? Cristo ou os fariseus? Os fariseus, porque de fato a personalidade não pode falar nada. Está vendo como eles são justos? A gente vê os fariseus, acha que eles são mau caráter, não, pessoas justas, né? Só que o amor supera a justiça, né? Supera a lei. Então, primeiro o Cristo está falando então que ele é um eu sou que não é da subjetividade. Então, olha só a tentação, porque se o Cristo fala que está dando testemunho de si mesmo, eles podem matar, a gente acha que a gente só tem astúcia hoje em dia, tem gente que acha que o mundo está piorando, só que nessa época aqui, eu tenho a sensação de que era um pouco pior, porque as pessoas pioravam as coisas com erudição, hoje em dia você piora as coisas sem erudição, eu não sei o que é pior, né? Acho que é menos perigoso pelo menos, né? Jesus lhes respondeu, embora eu dê testemunho de mim mesmo, meu testemunho é válido, porque sei de onde venho e para onde vou, então ele está mostrando que é em outro lugar, é o eu verdadeiro. Vocês percebem como essa chave do início do eu verdadeiro já mata toda uma interpretação que você perderia anos, né, para entender. Vós, porém, aí é sacanagem, né? Não sabeis de onde venho, nem para onde vou. Vós julgais conforme a matéria. Mas eu a ninguém julgo. Se eu julgo, porém, meu julgamento é verdadeiro, lá de cima. Porque eu não estou só, dá para exercer poder sem vaidade, né? Porque eu não estou só, mas comigo está o Pai que me enviou. É a luz que eu falei no começo, interna, que entra em consonância com a luz externa. Dá para ler, hein? Dá para ler. Não está escrito na vossa lei que o testemunho de duas pessoas é válido? Eu dou testemunho de mim mesmo e também o Pai que me enviou dá testemunho de mim mesmo. Agora, quem dá testemunho de mim mesmo? O eu verdadeiro dá testemunho de mim mesmo e o Pai verdadeiro dá testemunho de mim mesmo. Dois formam. Então, diziam ali então, onde está teu pai? Olha só o que é a consciência da matéria, né? Cadê seu pai? Vamos lá na casa, vamos achar. Qual que é o endereço, né? Esse é o pensamento. Hoje sim, qual é o site? Qual site? Não conheceis nem a mim, o eu verdadeiro, nem a meu pai. Se me conhecesseis, conheceríeis também meu pai. Essas palavras ele as proferiu no tesouro ensinado no templo, e ninguém o prendeu porque a sua hora ainda não havia chegado. Jesus disse-lhes ainda, eu vou e vós me procurareis, e morrereis em vosso pecado. Porém, onde eu vou, vós não podeis ir. De novo,
Aqui, quando você desperta o eu verdadeiro, você vai para uma consciência que não morre. Por que ele fala que você não pode ir para onde ele vai, depois que fala que você vai morrer no pecado? Para quem gosta dessas coisas New Age, eu vou usar o termo universal, né? Aqui ele está dizendo que onde ele vai, ele está libertado do círculo de Sansara. Todo mundo gosta de usar termos orientais no Ocidente, para fazer de conta que todo mundo é aquariano, né? Então é isso, né? Quem morre no pecado está preso na roda de nascimentos e morte, né? Para onde eu vou, estou além da lei de causa e efeito, né? Eu estou além da morte, do pecado. Diziam então os judeus: por acaso ele irá matar-se? Caramba! Pois diz: para onde eu vou, vós não podeis vir? O cara não entende, né? Ele, porém, dizia-lhe: vós sois daqui de baixo, eu sou do alto. Pô, olha só, né? Tá pegando, esfregando na cara assim, né? Você não está enxergando, né? Você não consegue ver? Vós sois deste mundo, e eu não sou deste mundo. Disse-vos que morrereis em vossos pecados, porque não crerdes que eu... Ele não está falando eu sou. O que a sarça ardente falou para Moisés? Moisés fala assim: como é que eu vou libertar o povo? A libertar, a mesma história aqui, libertar do pecado. Libertar do Egito é libertar do pecado. Moisés disse que era gago, né? Não disse que o Moisés era gago? Precisava do Arão para... Era o irmão dele que falava por ele. Ele era gago, não tinha mercúrio, né? Tinha mercúrio em quadratura. Como é que eu vou libertar o... Aí o que a sarça ardente fala? Diga que o eu sou te mandou. É engraçado que o Cristo está chegando e falando assim: ó, eu estou falando o que Moisés falou para vocês, eles não conseguem ver, porque isso é o materialismo. Por isso que o Max Heindel fala que o materialismo é a coisa mais perigosa que tem. É a única coisa capaz de colocar o mundo, a humanidade em risco, e Deus sentar na graxa. É o que eu estou falando. É o materialismo. O materialismo tem esse poder. Você já percebeu? Pega a palavra ouro. Ouro. Põe um T na frente. Touro. Impressionante. Agora fala que ele é ouro. Touro. Ouro. Quem és tu? O que vos digo desde o começo, no princípio. Tenho muito que falar e julgar sobre vós, mas aquele que me enviou é verdadeiro, e digo ao mundo tudo o que dele ouvi. Eles então não compreenderam que lhes falava do Pai. Disse-lhes então Jesus: quando tiverdes elevado o Filho do Homem, então sabereis que eu sou. O que é Filho do Homem? Tem dois filhos do homem. Um da escuridão e outro da luz. O do Nietzsche é o super-homem, né? É o mesmo super-homem que Cristo enfrentou no deserto 40 dias depois de jejuar. Muita gente acha que Jesus, Cristo, no deserto enfrentou Lúcifer, né? Não enfrentou Lúcifer. O Satanás também não. Embora a Bíblia escreva Satanás, né? Na verdade ele enfrentou o Filho do Homem, ruim. Mas aqui ele não está falando do Filho do Homem ruim, ele está falando do Filho do Homem bom. Dá para fazer um correlato, é mais do que isso, mas dá para fazer um correlato astrológico aqui. Qual é o signo, o único signo que é um homem ou um ser humano? Capricórnio é um ser humano? Sagitário? Será que eu estou estudando errado? Sagitário é centauro. É verdade. Capricórnio é o bode preto. Bafo de bode. Capricórnio é maçom, é bode preto. Aquário, aguadeiro. Por que ele está dizendo que elevar o Filho do Homem, então sabereis que eu sou? O que a Fraternidade Rosa Cruz fala o tempo inteiro? Para você construir um corpo, que é o corpo do Filho do Homem, que é o corpo alma.
Ele está mostrando aqui, né? É mais do que isso, mas uma das formas de ver é que você restaura no princípio o corpo que não é de morte. Qual é o corpo que não morre? O corpo de vida. Qual é o corpo de vida? O corpo vital, ou corpo etérico. Corpo-alma. Então, filho, por isso que, como é que eu construo o corpo-alma? Através do ser. Do ser. Serviço. Que o ser é servir, né? O ser é servir. Agora, eu como sou fresco, eu só quero servir depois que eu entender quem eu sou. Não me pedir para servir sem antes entender quem eu sou, porque Você vai servir com não tem alma, O que nada faço por mim mesmo, mas falo em nome, como me ensinou o Pai. E quem me enviou está comigo, não me deixou sozinho, porque faço sempre o que lhe agrada. Os reflexos do eu supremo. Isso, e aí, mais importante ainda que o Luiz está me lembrando aqui, em outras reuniões eu falei sobre a questão de oitavas, né? Então nós temos Deus, que é Pai, Filho e Espírito Santo. O Filho é o Cristo. O Filho em nós, que é o Cristo, a contraparte dele física é o corpo etérico. Quando eu construo o corpo etérico e domino ele, eu construo o Cristo interior em mim. Por isso que o Cristo é o Senhor, é o que faz o Filho do Homem levantar. E quando esse Filho do Homem, que é esse corpo etérico, que não morre mais, levantar, você então verá que Deus e Cristo são uma coisa só, né? E todo mundo é uma coisa só. Mas pense o seguinte: qual era o corpo de Adão antes dele se materializar na química natural? Qual corpo que ele funcionava? Etérico. O Filho do Homem é você voltar para o Éden. Só que como chama voltar para o Éden depois que eu caí? Nova Jerusalém. Então é lá que eu vou habitar. Eu vou voltar a ser Adão. Adão Cadimon, né? Voltar para o Adão primeiro. O Filho do Homem que ele está falando aqui é você resgatar quem você é no princípio. No princípio. O Filho do Homem degenerado é a soma dos seus pecados, é a soma dos pecados do homem. Ele sempre vai te tentar em 3 níveis. Ele vai te tentar nos prazeres do corpo, da matéria, ele vai te tentar nos prazeres, no poder espiritual e no poder do mundo. Essas 3 tentações mostram todas as mazelas do homem. Se você entender isso, você vai querer ler e meditar todo dia sobre essa passagem. O que você falou sobre o corpo vital está no livro também do Max Heidel, Corpo Vital, tem um livro com título, né? É o corpo vital. Isso, ele fala os 4 éteros. Né? Arthur, quando você começou esse texto, a palavra original era ego sum? Ego sum? Então, os israelitas que estavam lá sabiam que Sabiam. Então houve uma malíciazinha. É o materialismo. Eles deturparam. Perfeito. Porque Bem lembrado. ele usou a didática do caos, o Cristo aí. Ele levou o cara para uma situação que o cara ficou sem entender. Depois ele grampeou o cara lá em cima. Exatamente. Né? Primeiro ele provocou, o cara ficou perdido sem saber o que é. Quando o cara já não sabia mais o que era, ele vai lá e dá a explicação fidedigna. Ele faz o cara absorver e nunca mais esquece. Maravilhoso. Você deu aula, né? Sim. Então, é essa didática. Essa didática aqui. Então, esse evangelho ele tem 2 momentos. Ele mostra, primeiro, qual é o eu sou verdadeiro, esse capítulo. E ele faz isso num diálogo com os fariseus. E aí ele mostra a malícia dos fariseus usando a lei para sacanear com ele, para matar ele. Então a primeira parte, antes disso ainda, ele fala no capítulo 8, tem 3 momentos. A mulher adúltera, quem não tiver pecado que atire a primeira pedra. Falou isso, ele chega para a mulher e fala assim, ó, isso é importante. Às vezes o pessoal acha que a sequência dos capítulos não tem importância. É importante. Ele chega e fala assim, ó, mulher, quem te condenava está aqui? Ela vira e fala, não, Senhor, não tem mais ninguém que me condenava aqui. Aí ele vira e fala assim, eu, verdadeiro, também não te condeno. Vai e não peques mais.
Aí ele vira para os fariseus e fala assim: eu sou a luz do mundo, quem me segue jamais morrerá. Imagina, cara, tem um propósito essa sequência. E depois que ele fala que é a luz do mundo, eu sou o verdadeiro, e os fariseus, onde que está o pai dele? Será que ele vai cometer suicídio? É engraçado, né? É muito chulo, assim, tudo bem. Eu também acho que pensaria a mesma coisa se eu estivesse lá junto com os fariseus, mas não deixa de ser engraçado. De fora é mais legal ver. E aí, depois que ele mostra quem ele é de verdade, ele sai dos fariseus e encontra uma turma que é da descendência de Abraão. Eu só vou ler isso e liberar vocês para o café, que aí a gente vai pegar o conceito e vai entender o que é a semente de Abraão e vai chegar nas bodas de Canaã. Só um minutinho. Vai. Só para não perder o gancho. Você falou que tem até um lado cômico, né? Esse lado cômico foi explorado pelo Monty Python na vida de Brian, né? Perfeito. De novo, ó. Se permanecerdes na minha palavra, ou seja, o que é permanecer? Praticar. Só que para você praticar, você ainda não vê, porque você ainda está preso ao pecado e à morte. Então, o cristianismo ele é um problema do ponto de vista moral, porque ele te convida para praticar coisas que você tem que crer. Só que crer aqui vem de uma ideia mais grega, né? Crer não é ficar esperando, na espera, é uma ação, né? Do fiar, né? Do confiar. Quando eu confio, o que acontece com a minha intuição? Quando eu confio, o que acontece com a minha intuição? Ela aparece. A revelação do eu sou só acontece se eu confiar, se eu crer. Se eu duvidar, que é um método científico, né? Não sei se vocês já fizeram mestrado, doutorado e pesquisa. O que você chega para o orientador? O orientador vira para você e fala assim: qual que é a sua pergunta? Qual que é a sua dúvida? Então, a sua dúvida não é nenhuma. Quanto mais ciência você faz, mais você vai para o mundo de Lúcifer. Então veja, agora quando eu saio da dúvida e vou para o fiar, para a confiança, permaneço. E aí sereis verdadeiramente meus discípulos e, olha a intuição, conhecereis a verdade vos libertará. Confia, fica. Como, né? A dúvida não é um ato de fé. Isso pode parecer paradoxalmente para a mente mais rasa. Mas o que é duvidar se não um pressuposto como crer? Se o cientista tem que duvidar, ele tem que crer na dúvida. É um pressuposto tanto quanto crer. Ou não. Qual que é o problema? Hoje, voltando para o começo da palestra. Se você começar a crer e você ainda é tosquinho, o que vai acontecer com você? Né? Se você é tosquinho, né? Que nem eu, cresci vendo Xuxa, né? Cresci vendo o que tinha. Eu via Xuxa. O que eu via mais? Bozo, eu vi o Bozo. Vocês viram o Bozo? Vi o Bozo. Tinha um telefone na boca do palhaço, assim, pegava. Era o que eu tinha. Era o que tinha, né? Se você começa a crer, você vai crer de que jeito? Você acha que você vai ter revelação da verdade ou vai ter revelação do seu subjetivismo? Essa que é a questão. Então, até para crer, você tem que saber, né? Porque não é só a partir de hoje vamos crer. Aceita Jesus? Aceito. Pronto. Creu, vai para o céu. Não é isso, né? Vamos lá, ó. Em verdade vos digo. Aqui já tem uma sacada, né? Em verdade. Ação e reflexo. Quem comete pecado é escravo. Ora, isso ele está falando para a descendência de Abraão. O escravo não permanece sempre na casa, mas o filho aí permanece para sempre. Putz. Vocês entendem isso? Mas o filho aí permanece para sempre. Se, pois, o filho vos libertar, sereis realmente livres. Olha só, ele fala que o escravo não permanece na casa. Você acha que o livre não é o cara que sempre sai? E ele está falando o contrário. Que quem é livre permanece na casa. Nosso pai é Abraão, disse-lhes Jesus: se fosseis filhos de Abraão, praticaríeis as obras de Abraão. Vós, porém, procurais matar-me, a mim, que vos falei a verdade que eu vi de Deus. Isso Abraão não fez. Vós fazeis as obras do vosso pai.
Não nascemos da prostituição, temos um pai, Deus. Se fosse filho do pai, vós me amaríeis, porque saí de Deus e venho dele. Não venho de mim mesmo, mas foi ele que me enviou. Por que não conheceis minha linguagem? É porque não podeis escutar minha palavra. Vós sois do diabo, vosso pai, e quereis realizar os desejos do vosso pai. Ele foi homicida desde o princípio. Enfim, e por aí vai. Fala. Você vê que dica genial para nós, né? A casa dos filhos, astrologicamente falando, é a casa 5, ligada ao signo de Leão. Quando você tem filho casa 5, você é um pai homicida. Olha. Necessariamente. Quando você tiver um filho na casa 11, que é o oposto, ou seja, o seu filho for a humanidade, o filho do homem, aí você deixa de ser um pai homicida. Eu vou finalizar o Antes de Abraão Eu Sou com uma frase de Santo Agostinho que eu vou falar amanhã, em alguma bem-aventurança, não lembro qual que era aqui de cabeça, mas Santo Agostinho diz que só pode praticar o amor, só pode ser humilde, só pode ser manso, ser puro, quem de fato encontrou a fortaleza com F maiúsculo. A fortaleza é o eu sou. Porque a grande questão é a seguinte: por que vocês acham que São Paulo está na Bíblia? Qual é a função de São Paulo? Vamos dizer assim para mim, a função de São Paulo foi sair pelo mundo e, de fato, a missão dele foi fazer com que o cristianismo não acabasse. Isso não estou entrando nisso, mas agora que o cristianismo já está difundido, os ensinamentos paulinos, qual é a função para você, estudante de ocultismo? Tem uma função. E por que ele é anterior aos evangelhos? Não na ordem cronológica, mas se você tiver que estudar os evangelhos, você lê os evangelhos, mas obscuro. Você vai no Paulão, o Paulão esclarece. Por que o Paulão esclarece? É na carta de Paulo aos Coríntios. Todo Paulão, com exceção de Romanos, que até tem uma questão se foi ele ou não que escreveu, porque ele fala do tabernáculo, né? Mas todo o restante é o Paulão. Lê do engano você achar que ao entender os evangelhos, as suas contradições também serão superadas. Nesse sentido, Freud tinha razão. Você tem um lado seu que vai te sacanear, tem um lado seu que vai te sabotar. Ah, mas eu sou filho da luz. Tudo bem, mas você vai se sabotar. Não, mas eu faço oração todo dia. Não, mas vai acontecer. Fica tranquilo, você vai cair. Bonita. Não tem problema, mas você amadureça, né? O Jung não fala, né? Aceita o que você tem, porque isso te transforma. Se você nega, você fica escravo, né? Não é o Jung que fala isso? Ou sei lá, alguém que fala. O Paulão é o livro que vai te mostrar o quão contraditório você é, tentando servir o Cristo. A frase máxima é: o bem que eu quero fazer eu não faço, e o mal que eu não quero fazer, esse eu faço. O espinho, ele pede para Deus, né? Ele fala assim: Senhor, você podia tirar esse espinho da... Eu fico pensando que espinho devia ser esse. O que será que ele tinha, que ele falava que incomodava tanto ele? E aí ele reza, aí ele tem uma intuição. O que a intuição fala para ele? Para ti, a minha graça basta. Mas entenda isso em algum momento da sua vida. Não morra sem entender isso. É muito importante. Uma frase do Mateus que dinamita a subjetividade, e a curtinha é a seguinte: quem não está comigo, está contra mim. Quem não junta comigo, dispersa. Acabou. Uma das coisas, desse exemplo que o Oswaldo deu, que é uma das chaves, aí alguns de vocês já sabem disso, né? Mas só fica o reforço. Cada frase que Cristo solta, né? Ele tem por que é vida?
Não só porque ele era o verbo de vida, mas ele sintetiza um mar fundido ali de sabedoria. Tem frases como essa, é um mar vítreo, né? Um mar que tem muitos elementos, muita experiência de eras e eras e eras e eras e eras condensada numa frase. Então, às vezes você tem duas frases, uma frase curta como essa, você vê, eu fiquei aqui talvez 1 hora falando de subjetividade e mundo interior, né? Papageno aqui, aí vem uma frase e diz, olha, acabou. Só que, como a gente ainda é papageno, a gente precisa fazer toda essa reflexão sobre, para depois chegar na reflexão da síntese, né? Exatamente. Está tudo aí já, né? A gente é que não acessa. Então isso é importante. Por isso, ó beleza tão antiga e tão nova, que Santo Agostinho fala. É nova para mim, mas sempre esteve aí, né? Sempre esteve aí. Né? Muito bem. Agora, nós paramos em Abraão. Eu vou só... de novo, eu peço desculpa, né? Mas o Arthurzão está dedicado ao filho dele. E aí eu tô meio vagal com o slide, né? Por enquanto. É o filho que achou, o filho do homem. Bom, o capítulo que eu estou trabalhando, depois vocês vão para casa e é isso aqui, ó. A mescla do sangue e o matrimônio. A vinda de Cristo preparou o caminho da emancipação da humanidade. Vocês viram que eu fiquei o tempo inteiro falando ser ou não ser? Falei do feudalismo, do processo de industrialização, que a matéria acha que ser é matar Deus, matar tudo e criar uma tese para onde a vida deve ser. Então, o Cristo preparou o caminho da emancipação da humanidade. O Kant até usa o termo, né? O homem emancipado é o homem de maior idade. É o homem emancipado. Né? Ele ensinou que a semente de Abraão referia-se aos corpos. E afirmou que antes de que Abraão viesse, o ego, já existia. Então veja, lá no capítulo 8 está dizendo assim, ó, eu sei que vocês são da descendência de Abraão. O que ele está falando? Eu sei que as mulheres da sua tribo são castas. Para eu manter a visão espiritual, eu tenho que também realizar concepções imaculadas. A imaculada concepção em castas, então o homem e a mulher têm a relação sexual de modo virgem, casto, e geram um filho, sem miscigenação de sangue, faz o que com essa pessoa? Ele acessar a memória da tribo. Esses caras tinham mães castas e não miscigenavam sangue. Esse é o motivo pelo qual Maria está com Cristo no casamento. Maria significa a primeira mulher, que é virgem. E ela que fala, e aí, acabou o vinho. O princípio feminino, que é a castidade, fala, acabou o vinho. O vinho aqui, gente, é a memória da raça. E o que é a memória da raça, senão a experiência material da raça? Por que Max Heindel diz que o álcool faz a sua consciência focar na matéria? E por que ele pega a água e transforma em vinho? Para te lembrar o método antigo de iniciação. Então veja, as mulheres aqui eram castas e não miscigenavam o sangue. Portanto, todos os filhos de Abraão tinham uma consciência que ia até Abraão. Só que Abraão dá a consciência da carne. Então, quando Cristo fala para eles que eu sou antes, é porque ele está mostrando o que era no princípio antes do corpo. O espírito individual tríplice iniciou sua existência antes de todas as tribos e raças. Eu sou. Subsistirá até que estas passem, e ainda mais até quando não reste nelas nem memória, nem vinho, nem sabe. Delas nem memória. Exatamente. Nem vou lembrar que existia raças, que é o que acontece quando você se torna, você se liberta da matéria, né? O tríplice espírito do homem, o ego, é o Deus interno que o homem corporal pessoal deve aprender a seguir.
Por isso Cristo disse que para ser seu discípulo, o homem deve abandonar tudo o que tinha. Seu ensinamento é dirigido à emancipação do Deus interno, fazer o Deus interno sair. Incita o homem a exercer sua prerrogativa como indivíduo e a elevar-se sobre a família, a tribo e a nação. Não que deva menosprezar a família ou a pátria. O homem deve cumprir todos os seus deveres, mas reconhecendo seu parentesco com o resto do mundo. Ok, vamos lá, eu quero chegar na parte esotérica. Posso fazer um comentário? Pode, deve. Se por um lado, essa castidade e a não mixigenação preservam valores arcaicos do teu passado, tua árvore genealógica, você se acessa ontologicamente, o efeito colateral ruim disso é que isso nega completamente qualquer ida em direção à epigênese e te prende à ideia de pecado. Então você fica totalmente atrelado ao que foi e não consegue focar no que será. Você só honra pai e mãe, né? Honra pai e mãe, honra pai e mãe, honra pai e mãe, honra pai e mãe. E o olho está voltado apenas para o passado. É como se você estivesse dirigindo só olhando para o retrovisor. Isso mesmo. O cérebro e o sistema nervoso são a mais elevada expressão do corpo de desejos. São receptores das cenas do mundo externo, mas para formar as imagens mentais destas cenas, o sangue, onde está o ego, transporta o material. Por isso, quando o pensamento está em atividade, o sangue flui para a cabeça. Quando a mesma corrente de sangue, sem mescla, flui nas veias de uma família durante gerações, as mesmas imagens mentais feitas pelos avós e pais são reproduzidas no mesmo espírito de família. O que é a intuição nesse caso? A intuição é acessar uma memória transubjetiva da raça e não de Deus. Por isso é materialista, porque é da raça. Mas não deixa de ser espiritual, vocês entendem? É espiritual, mas é materialista nesse sentido. É que a gente não tem, não, a intuição aqui, a intuição daqui, a intuição não cristã, a intuição antes de Cristo. Mas, gente, isso aqui era o que tinha que, se Cristo não tivesse vindo, a gente tinha que fazer isso, nós tínhamos que fazer isso, estava certo fazer isso. Que vive na hemoglobina do sangue. O filho vê-se a si mesmo como a continuação de uma longa linha de antecessores que vivem nele. Vê todos os acontecimentos da vida passada, da família, como se ele mesmo estivesse presente. É muito simples. Por exemplo, se eu estiver vivendo um desafio hoje, ele vai perguntar para o pai dele, para o avô dele. Como é que ele perguntava para o avô dele? Fechava o olho, esperava o sangue passar na cabeça, ele viu se o avô dele viveu algo semelhante. Se viveu, ele fala, meu avô fez isso. Vai. Vai. O espírito, vamos dizer assim, o eu verdadeiro, o eu superior, no caso, que está tentando controlar esse ser para adquirir a experiência nessa vida. Nesse sistema, ele encontra sérios problemas. Por quê? Porque ele tem ali limitações, talvez, né? Para controlar o sistema? Isso, porque está só referente a uma raça. Controlar esse corpo. Ele não tem que controlar, ele tem que se entregar ao sabedoria. Não, eu digo assim, em relação... Ele tem que refletir. Por exemplo, como diz no método do capítulo 3. Então, não. Talvez eu não me expressei direito. Não, mas ali está fora disso. Ele pode mandar no corpo de desejos ou no éter refletor. Não, ali flui direto no éter refletor. Aqui direto. Aqui não tem ego, mente e corpo de desejo. O sangue tá no éter, refletor, inclusive. Tá. Então, ele não forma... O método 3, o capítulo 3, ele vai formar novas memórias. Aqui você não vai formar novas memórias, você vai acessar a memória. É a mesma coisa que é o seguinte. Como subconsciente. O que você comeu ontem? É como subconsciente. Tá, então é éter refletor. Já está lá. Já é o HD. O HD está lá. O problema é que o Oswaldo falou, você fica acessando o HD e reproduzindo.
Com a vinda do Cristo, ele começou a mesclar o sangue, então você parou de acessar isso. Quando você mescla o sangue, você vai perdendo o reflexo das experiências da nação. Você então começa a emancipar da raça. Por exemplo, por que a mula é um ser híbrido? Por que a mula não tem átomo semente para transmitir? A mula tem miscigenação de sangue ou não? A mula é o cruzamento de quem? Do cavalo com o burro. O burro tem espírito grupo, tem átomo semente. Inclusive na humanidade. Inclusive na humanidade. O cavalo também tem na humanidade. Quando eu cruzo duas raças, os arcanjos, que são os espíritos grupo, faz assim. E aí, velho? Quem que vai mandar o átomo semente? Eu ou você? Joaquim Pô. Não é o que estiver mais dominante ali? Não, o gene que estiver mais dominante, não é? Não, o gene, sim. Mas veja. Tá, a mula é meio cavalo, ela é mais... A mula é uma anomalia, porque o espírito grupo, que é a natureza, que são os arcanjos, eles não sabem o que faz com a mula. Ela fica à deriva. Cruzou, nasceu. Assim, para ser uma raça autêntica, o átomo semente tem que ser transmitido. Por que a mula é estéril? Às vezes acontece casos, até estava passando no Globo Repórter no mês passado, que uma mula estava Procriando? É porque os arcanjos estão evoluindo. É um arcanjo caído. Lembrando que eu vi na televisão, até passou no Globo Repórter. Tô achando que essa mula aí é um burro disfarçado de mula. Tá achando? Mas o burro também não procria. O burro não? Não, porque na realidade nasce burro ou mula do cruzamento do jumento com a égua. Ah, não, sim, é que eu tô chamando de jumento então, burro, o burro na verdade. também não procria. Foi perfeito, é que o jumento eu tava chamando de burro, tá certo. Então, o jumento Isso que eu quis dizer. Em vez de burro, troca pra jumento. Mas eu tenho uma pergunta, assim, em relação ao sistema como está aqui, né? No caso de grupo, como se fosse com os animais. Você deu até o exemplo da mula, mas aí no caso é uma tribo. Né? Então, mas aí é que tá. Quando eu não faço a miscigenação de sangue, a tribo, o espírito de raça, que também é um arcanjo, assim como o espírito do grupo é um arcanjo, ele me influi, essa memória que sai do sangue é o espírito de raça que manda, direto no éter-refletor. Tá o éter-refletor ele flutua aqui, né? Então você respira. Como você respira, ele vai para o coração, vai para o sangue, volta para o hipocampo e aí você, meu avô fez isso. Né? É assim que funciona. A diferença é igualzinho você faz hoje, só que hoje você não acessa o seu avô, você acessa você mesmo. Né? E aí a questão é você acessar um eu outro, não o seu avô. Né? Mas o ponto é, quando eu faço a miscigenação, o espírito de raça também não consegue mandar, assim como o espírito grupo não consegue mandar para a mula, o espírito de raça para de mandar para mim. Miscigenou. Miscigenou, o arcanjo não sabe o que faz. E as consequências disso é você desenvolver. Por isso que era pecado, por isso que ele fala, vós sois filhos da prostituição. O filho de Abraão fala assim, da descendência de Abraão para o Cristo, nós não somos filhos da prostituição, nós somos de raça pura. Quando ele fala que ele não é filho de prostituição, é isso que ele está falando para Cristo. Aí Cristo fala assim, que isso não é nem filho de Abraão, nem de nós, você é filho do capeta. Você é filho do cão. Está lá, vocês não leram lá? Está escrito isso? Ué, filho do diabo, filho do cão. Enfim. Pode ir. Então, veja. Para o ego dizer eu sou, ele tem que miscigenar a raça. Graças a Deus, a gente já vem numa linhagem que ninguém aqui mais tem sangue de tribo. Ninguém aqui tem mais sangue de tribo. Todo mundo é miscigenado. Graças a Deus. A Ana... Que sacanagem. A Ana ainda acessa, não. Tá. Bom, dito isso, eu vou voltar para a boda de Canaã. Logo depois que Cristo é batizado por João Batista, que aliás hoje é dia de São João Batista, o que é o batismo? O batismo é feito com a água. Um dos significados esotéricos, e no que eu conheço hoje, o significado mais profundo do batismo de água é esse, no caso do Cristo.
ele faz a matéria, a água, aquele polo que reflete o outro polo, que é condutor do outro polo, se tornar virgem novamente. O batismo de água é você pegar todos os seus veículos, toda a matéria e fazê-la voltar a ser o que ela era na virgindade antes da queda. Por isso que ele é batizado com água. Quando o batismo de água, quem tem a iniciação do batismo de água, ele purifica todos os seus veículos materiais, resgatando a sua ontologia, a sua origem de Éden. Na Igreja Católica, você limpa até o pecado original. Você limpa até o pecado. Você deixa de ser uma criatura e se torna filho de Deus. Do ponto de vista que o espírito é aquele que age e a matéria é aquilo que conduz, quem é feminino e quem é masculino nessa história? No raciocínio aqui, que o espírito age e determina, e a matéria obedece, no sentido não de submissão, mas no sentido de refletir, quem que é feminino, quem que é passivo e quem que é ativo. A matéria seria então o feminino. Quando eu digo que eu limpo todo o pecado e restauro a ontologia, eu estou tornando então a mulher virgem de novo. Por isso que a Corinne diz que qualquer passo espiritual só se dá quando a mulher voltar a ser virgem. Quando o princípio feminino voltar a ser virgem. Isso que eu estou falando é metáfora, tá? Metáfora, mas é a sua mulher interna, né? Mas aí você está falando do primeiro milagre, que ele transformou o vinho... Não, eu vou chegar lá ainda, estou no batismo. Eu ainda estou na conexão. Veja, isso que eu estou falando foi na hora que Cristo entrou. Cristo entrou, a matéria voltou a ser como era no princípio. Como era no princípio. Ainda bem que você falou que é metáfora, porque tinha mulher aqui já ligando com o Mário. Saiu desse momento, para onde Cristo vai? Cristo vai buscar, o João Batista fala, né? André, Felipe, chega aí, você não tem mais que me seguir, você tem que seguir o Cordeiro de Deus. Aí eles vão, aí vai conversando, chama Pedro, até que um lá chega em Natanael, Bartolomeu, chega e fala assim, Natanael, nós achamos aquele que Moisés, sabe em Deuteronômio que eu li aqui? E Yahvé falou que ia mandar um profeta que falaria por ele, então, nós achamos aquele cara que Moisés falou, ele vem de Nazaré. O que Natanael responde? Pode sair alguma coisa que presta de Nazaré? Presta? Aí ele, tá, vamos lá, né? Aí vai, quando ele chega lá, Cristo Jesus chama o Natanael de quê? Um semita puro. Um israelita, um semita puro. Não há nada de impuro ou de errado neste israelita. O que isso significa? Que o Natanael era da descendência de Abraão, e que ele foi filho de uma linhagem de várias virgens, e que o sangue de toda Israel corria na sua veia. E ele já era iniciado de 5º grau, Natanael. E quando Cristo olha para ele e fala assim, não há nada de errado com esse israelita, Natanael abre os olhos e fala assim, pelo menos de 4º grau esse cara é. Aí ele fala assim, mestre, como você sabe disso? Aí ele vira e fala assim, eu te vi embaixo da figueira. Aí é a palavra-chave da 5ª iniciação. Que é a árvore de Buda, a árvore da iniciação. A figueira é a árvore de Buda, a árvore que ilumina. Quem está na iluminação já trabalha com toda a memória da raça. Já trabalha com o princípio feminino, já é puro. Por isso que não há nada de impuro nesse israelita. Por isso que ele está ligado ao signo de Câncer. Por isso que ele está ligado ao signo de Câncer, de onde vem a Madonna Virgem. E o Cristo está falando isso depois de ter recebido o batismo de água, então ele já está virgem, já passou pelas iniciações.
Aí ele vê o iniciado. Então, Natanael, ninguém fala muito de Natanael, de Bartolomeu. Olha o calibre, né? Calibre espiritual desse apóstolo. Só que aí o Cristo dá ainda outras chaves ali que o Natanael ficou perdido, porque eram ensinamentos ainda mais avançados do que esse. Quais são os ensinamentos mais avançados? Foi dado na boda de Canaã. Tu és o Filho de Deus, né? O Filho de Deus vive, ele já reconhece ali. Aí acaba esse momento, até que vocês estão entendendo que eu estou, tá, ok? Aí acaba esse momento aqui, o Cristo vai para onde? Vai para bodas de Canaã. Com quem? Quem é o princípio feminino, que é a primeira mulher? Maria. Por isso que a Maria, eu nunca entendi por que a Maria foi no casamento, né? A pessoa fala, não, devia ser convite, é igual os fariseus aqui, né? Onde isso é? Devia ser madrinha, tu levou presente? Claro, é por isso, não fica pensando, não, na Bíblia as coisas não são assim. Então, a primeira mulher virgem está lá, por quê? Eu esqueci de falar uma coisa. Existem 4 níveis de iniciação antiga aqui. A iniciação primeira era o iniciado de primeiro grau antigo, tinha o nome de corvo, porque o corvo é aquele que pega a informação do mundo material, como o Mercúrio faz, e leva para os deuses. Então a forma dos deuses entender a matéria é feito pelo iniciado de primeiro grau. O primeiro grau é o geminiano, ele vai lá e conta fofoca, ó. Não, eu estou falando por mim, Estou falando por mim. Ele fustiga. Aí o segundo nível, ele acho que é um lutador, porque ele já consegue batalhar pelos direitos espirituais. Aí o terceiro nível eu não lembro, até que o quarto nível é o nível em que ele já consegue acessar a memória do feminino. A memória do feminino é o vinho, simbolicamente, porque é a memória da matéria, de toda a experiência material de uma tribo. Por isso que Max Heindel fala que Cristo prestou uma homenagem à tradição antiga quando transforma a água em vinho, né? E aí em seguida e aí isso é literal, não é metafórico. Quem bebe álcool faz o que com a consciência? Joga a consciência na matéria, joga a consciência na descendência de Abraão. Isso foi necessário por um tempo. Aqui com certeza Natanael tomava umas e outras, com certeza. Mas depois não é. Então, por que um espiritualista não toma vinho? Ou álcool? Grande parte de nós não toma vinho e álcool por dogma. Porque nós somos chatos pra caramba e gostamos de acusar quem bebe. Essa aqui é a verdade. Mas quem já sentiu de verdade isso daqui, não bebe, não é porque, desculpa o termo, é o caga-regra, né? Não é porque ele é o caga-regra. O ocultista às vezes tem a fase do caga-regra, né? Ele fica cagando regra. Moralista, né? Ele não toma porque ele sabe que se ele tomar, ele não desperta o eu verdadeiro. E ele começa a amar mais o eu verdadeiro do que o outro, então ele não bebe. Simples, bebe. Tá, já estou finalizando. Aí o ponto é o seguinte. Quando Cristo chega e fala assim, a Maria, que é a primeira mulher, virgem, está lá. Por que a Maria está lá então? Por causa disso, porque ela é agora a virgindade antes do vinho, restaurada no batismo, né? E o vinho é a mulher casta, mas não do princípio. A mulher casta, que é o reflexo da matéria, que é a memória da raça. Então a água é a mulher do princípio. O vinho é a mulher fruto da raça, material. Ficou claro agora? Consegui fazer sinal. Eu acho que eu consegui fazer sinal. Não sei se... E aí o que acontece? Ele vai no casamento, ele vai... E o que se bebe no casamento? Que você vai celebrar o quê? O casamento da raça. Para quê? Para que o vinho continue. Só que o vinho acabou. E aí quem que vai falar para ele fazer mais vinho? Não é uma vinho que vem falar, vem a água falar com ele, que é a Maria, a mulher regenerada. Fala assim, filho, acabou o vinho. Aí o que ele fala? Mulher, não é minha hora, vaza. O que é mulher? O que é mulher, não é minha hora? O que é mulher, não é minha hora? Não é isso. Ô Maria, é o seguinte... a galera aqui ainda está na descendência de Abraão. Eu não posso transformar o vinho em água. Eu tenho que manter o vinho para eles até que com o tempo eles vão se emancipando.
Então ele presta culto, honra pai e mãe, pegando a água pura do princípio e fala, olha, aqui está o vinho. Então, ou seja, a metodologia antiga é importante. O ser humano precisa se individualizar na matéria, precisa ter a memória da matéria para quê? Para que o olho interno passe a ver a luz externa, que eu falei no começo. Então, ok, por isso que não é minha hora ainda, porque quando chegar a minha hora eu vou arrancar o vinho e vai ser todo mundo água, mas por enquanto ainda não. E ele arremata dizendo que em odres velhos não pode colocar vinho novo. Pronto, perfeito. Você tem que honrar pai e mãe, né? Então é por isso que teve a boda de Canaã. E daí o Max Heindel ele fala que o vinho foi dado para a humanidade, para que a humanidade pudesse focar a consciência no mundo físico. E de fato, o vinho é a memória da raça na matéria. E ainda não é a hora dele. E também, ainda não é a hora dele, tem um outro significado, para arrematar. Vai. É só um exemplo de quem assistiu ou assistiu esse filme. Isso que você está falando fica muito claro. No filme Uma Simples Formalidade, né, o Onof, na hora que ele vai começar a lembrar a sua vida, que está sendo colocado em fotos, ele tem que tomar uma taça de vinho antes. Nossa, é verdade, eu tinha esquecido dessa cena. Para acessar a memória da raça, né? Como a arte é tudo de bom, né? A arte é tudo de bom. Por exemplo, por que vocês acham que no Matrix, quando o Neo está simulando a Matrix no 1, com Morpheus, que passa a mulher de vermelho, né? A mulher vestida de vermelho. Antes, o Morpheus está andando assim, né? E o Neo tá lá, né? Olhando assim, né? Que nem besta. É o neófito quando abre o olho, né? O neófito quando abre o olho fica assim, né? Aí o irmão maior fica, vai. Aí o que acontece? Não sei se vocês viram, tem um chafariz, que é a água. E quando ele aperta pause lá, né? Que ele fala assim, ele passa a mulher de vermelho, dá uma paquerada nele, ele fala, né? É o neófito no corpo de desejos, né? Aí o Morfeu fala, Neo, né? Você não é, ou você está conosco, ou você é contra, ou você está com a gente ou é contra a gente. Só que o que ele fala? Ele vira para o Morfeu, ele fala, look again, né? Aí ele vira, aí está o Mr. Smith lá, o Sr. Smith com a 45, assim, sei lá, na cabeça dele, assim. Aí, pausa, clique. Aí, não sei, quando ele aperta clique, não tem uns corvinhos fazendo assim, ó, na água? É o iniciado de primeiro grau, é o corvo. É o corvo que pega a informação do mundo espiritual e traz para a matéria. É lindo, não é? É demais, né? Então, sempre que no Matrix tem vários momentos que o corvo aparece, ele está sempre fazendo referência à consciência de primeira iniciação. É interessantíssimo. No Excalibur, toda vez que aparece o Merlin, aparecem os corvos. Enfim, essa nomenclatura de corvo, lutador e tem mais outros dois nomes, vem da iniciação da persa. É uma tradição persa. Mas só vai mudar o animal, mas é o mesmo, você pode chamar de Mercúrio, que é que voa de um mundo para o outro, enfim, mas é a mesma simbologia. Então é isso, gente. A partir de hoje, quando vocês lerem o batismo, que Cristo Logo se fez carne, a água volta a ser virgem. Essa água virgem vai antes, né? Ele encontra Natanael, encontra o israelita, que é da descendência de Abraão, que dominava o vinho, mas aí o Cristo vai lá e com a água transforma a água em vinho para homenagear, para mostrar que a antiga dispensação tem a sua importância, mas que você tem que começar a se libertar. É isso. Onde é que eu acho mais informações sobre isso? Conceito Rosa Cruz do Cosmos, o livro que eu citei no começo, de Rudolf Steiner, o Evangelho segundo João, os livros do Rudolf Steiner sobre os Evangelhos, sobre o Apocalipse, são livros que ele tinha muita mística, são livros que você pode ler tranquilamente. Fora isso, se você ler, por exemplo, a Força, a carta 11, né, a Força,
Você vai entender o que é a mulher, essa Maria, né? Virgem. Enfim, você vai fazendo um catadão aí, né? Você tem que começar, tem que ficar estudando, meditando, estudando. Uma hora você vai conseguindo fechar tudo, porque tudo no fundo é uma coisa só. Então, conforme você vai criando esse repertório bibliográfico, você vai usando todas as referências aí para formar o seu conceito. Semana que vem a gente vai continuar a partir do mês que vem. Cepar é um problema. Não está passando sangue no meu cérebro. Não é que não estou subindo a montanha. Amanhã, às 9 da manhã, 9h30, mas chega às 9, porque senão vocês chegam às 10. Teremos 3 palestras sobre o Sermão da Montanha. Uma às 9h30, uma às 10h30 e outra às 2 ou 1h30. Enfim, 2. Venham, muitas pessoas, estudantes normalmente frequentam, então é bom também para rever amigos, fazer novas amizades, mas principalmente para contribuir para o material espiritual. Existem muitas forças espirituais que a gente não tem a mínima ideia, e essas forças espirituais, elas transcendem as nossas barreiras aqui e se transformam em remédio para muita gente que vocês nem sabem. Então, participar fisicamente com o seu carvão interno é fundamental, né? Às vezes dá uma preguicinha, mas deixa a preguicinha e vem, né? Agora, se você já tem um mínimo de consciência, não tem mais preguicinha, você já sabe onde você quer chegar. Então, mas não que isso é uma norma que se você pecar, não fizer, você vai para o inferno, não é isso, é uma coisa livre. Mas que a gente manda, não. Oração Rosa Cruz.